Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando, esqueci de colocar o S. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história do nosso querido Monkey D. Luffy, um jovem que acabou se tornando um usuário de Akuma no Mi, acidentalmente, né? Ou não. Eu teorizo que como a fruta vive fugindo do próprio governo mundial, que eles mesmos falaram lá quando o próprio Luffy estava despertando a fruta, né? Eles mesmos falaram que a fruta vive fugindo deles. Eu acho que a própria fruta acabou escolhendo o Luffy para ser o usuário dela, né? Todo mundo quer que ela seja conhecida como a Gomu Gomu no Mi, o pessoal do governo mundial quer que conheçam assim, mas o nome verdadeiro da fruta da borracha é Hito Hito no Mi modelo Nika, que estava sob a posse da tripulação do poderoso pirata Shanks, o Ruivo, o ídolo de infância de Luffy, ou seja, falaremos de One Piece. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Kizaru consegue se infiltrar na ilha. No episódio anterior, ele estava se preparando para entrar dentro da ilha, né? Eu tecnicamente botei a imagem de um spoiler do episódio de hoje, que eu estou gravando agora, né? Que é Kizaru e Luffy, mas ainda assim tem um, né? Por quê? Porque a batalha vai começar, né? A grande batalha pela fuga de Egghead, entendeu? Por quê? Porque isso vai ser tecnicamente um alto sacrifício. Vai acontecer muita coisa que quem lê o mangá sabe, né? Muita coisa. O despertar de uma tecnologia antiga lá do século perdido, a revelação do que está por vir no mundo de One Piece, né? Do que está por vir no mundo de One Piece, né? A revelação para o mundo inteiro saber o que está acontecendo. E por que o governo mundial não quer que ninguém estude, não quer que ninguém seja livre ou que estude o século perdido, né? Ou que estude até mesmo Joy Boy. Eles odeiam Joy Boy, o governo mundial. Por quê? Porque ele é o guerreiro da liberdade. É o guerreiro que preza pelos outros, né? O guerreiro que sempre está lá, lutando pela liberdade. Mas o governo mundial não. O governo mundial quer manter as pessoas presas, como escravas, cegas da real verdade do que está passando no mundo, entendeu? Joy Boy mostra a luz, mostra a liberdade, mostra o divertimento e um monte de coisa legal que o governo mundial menospreza, né? E o Luffy é isso. Luffy gosta de ser livre, ele não quer ser preso nas amarras de um governo opressor, né? Kizaru acaba se infiltrando em Egghead e acaba lutando contra um antigo amigo, que é o próprio Sentomaru. Mas com isso ele consegue criar uma pequena distração, né? Tanto pro pessoal ali que estava entrando dentro da ilha, os malpirantes ali, os marinheiros, que estavam derrotando alguns peixes, né? Que são cópias do próprio Kuma, né? E o ataque estava rolando ali. Alguns marinheiros conseguem chegar na ilha de Egghead. Outros conseguem derrotar alguns Sea Beasts, né? Que são os bestas do mar, né? Robotizados. Enquanto isso, o próprio Vegapunk estava lá tentando quebrar o código do Lab Strato. Do Strato Lab, né? Para poderem fugir dali. Enquanto Vega Force One estava carregando o barco do Chapéu de Palhas para trás da ilha. Para trás da ilha, onde eles iriam usar o Vega Force 1 e depois o Cube Buster da Sunny para levá-los para longe da marinha. Só que o que eles mais esperam é que o próprio Shanks pediu ajuda dos gigantes para eles irem para Egghead. Ou seja, isso é um pequeno spoiler do que está por vir na animação, do que está escrito no mangá, né? Porque como o Deus do Sol é Nika, muitos lá
da ilha de Elbaf, que é uma ilha nórdica, eles acreditam em Nika. Por quê? Porque alguns viveram a época do Nika, lutaram ao lado do Nika, né? Lutaram ao lado do Joy Boy e acreditam nele até hoje. Acreditam nele até hoje. Muita gente ainda acredita. Pessoas que são escravas sempre rezam para Nika, né? Escravos, presidiários sempre rezam para Nika, Joy Boy. Sempre rezam para Nika, porque ele é o guerreiro da liberdade, né? O objetivo seria pegar, o objetivo do Kizaru seria capturar, retomar o controle dos PX, das cópias, dos pacifistas, né? Para que eles parem de atacar a marinha e ajudem, se aliem. E alguns comandantes conseguem chegar na ilha, derrotam alguns pacifistas, enquanto outros derrotam monstros do mar robóticos. E vemos um pouco do passado do próprio Sentomaru. Ele era uma criança muito mais forte que as demais, por isso foi exilado da ilha e acabou sendo cuidado pelo Vegapunk e aprendendo algumas coisas com o próprio, né, tanto que ele chama de Odiki, que é tio, né, eu chamo o Kizaru de Odiki, né, e ele estava com o coração partido, mas derrotou o Sentomaru e se infiltrou lá no Labo Strato, né, ele se infiltrou lá no Labo Strato, né, porque ele é praticamente feito de luz, ele é luz, entendeu? Então ele consegue passar pela barreira muito facilmente. E ali ele acaba olhando o Vega Force One andando. E aí ele começa a entender. Por isso que o barco dos Mugiwaras não estava no porto. Ele estava ali dentro da própria ilha, dentro do Labo Strato, né? E aí ele parte para cima do Vega Force One. Só que o Luffy sabe que eles estão 100 vezes mais fortes do que em Sabaody, né? Eles perderam em Sabaody pro próprio Kizaru. Tiveram que recorrer à força do Rayleigh, né? Que é um antigo comandante da frota do Gold Roger, né? Da tripulação do Gold Roger, para derrotar o Kizaru. Eles agora estão 100 vezes mais fortes, derrotaram a tripulação do Kaido, derrotaram a Big Mom, derrotaram um monte de coisa. E agora estão 100 vezes mais fortes, passaram por muita coisa durante 2 anos, né? O próprio Luffy perdeu o irmão Ace, né? E ele o próprio Luffy parte para cima do Kizaru falando essas mesmas palavras. Estamos 100 vezes mais fortes do que 2 anos atrás, do que a época lá em Sabaody. E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dentro no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.